Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Então, somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Promessas não morrem. Promessas não morrem. Esse é o nosso tema. Deus, neste momento desejamos ouvir tua voz. Assim sendo, pedimos que tu venhas falar conosco, em o nome de Jesus. Amém e amém. Promessas não morrem. Meus irmãos e minhas irmãs, Moisés aqui havia morrido. E por conta da morte de Moisés, houve muita angústia, muita dor no arraial dos filhos de Israel. É o que destaca o verso 8 do capítulo 34 de Deuteronômio. Se não observem, os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. De acordo com o verso 8, portanto, ante a morte de Moisés, os filhos de Israel estavam entristecidos, angustiados, talvez sem a esperança de que haveriam de herdar a terra que Deus havia prometido aos mesmos, por meio, até então, de Moisés. Mas é certo dizer que a promessa de Deus, no que diz respeito à terra, não tinha a ver com a existência propriamente dita de Moisés. Não estava condicionada à existência propriamente de Moisés. Porque as promessas de Deus não morrem. Porque as promessas de Deus não estão condicionadas a pessoas, a circunstâncias. As promessas de Deus não têm a ver com a vontade dos homens. Não tem a ver com o que eu faço, com o que você faz. Não estão condicionadas ao que fazemos ou ao que deixamos de fazer. Neste caso, podemos dizer que Moisés foi o agente, o instrumento de Deus. O homem que Deus usou com o objetivo de fazer com que a promessa fosse propalada, anunciada. Moisés foi o agente, Moisés foi o instrumento. Então, neste cenário, depois de termos ciência de que as promessas de Deus não estão condicionadas à existência de indivíduos, Deus seleciona um homem
chamado Josué, com a finalidade de ser, a partir de então, ou seja, a partir da morte de Moisés, o agente que haveria de continuar ou de dar continuidade à propagação da promessa. É o que os primeiros versículos do capítulo 1 do livro de Josué nos apresentam. Notem que o verso 1 e o verso 6 em sua parte final ressaltam exatamente que a promessa de Deus não havia morrido com a morte de Moisés. Vejam aí o que diz aí o verso 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo, verso 2, Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Verso 6, em sua parte final, prometi dar, aliás, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Deus está dizendo a Josué o seguinte, em outras palavras, a promessa de conquistar a terra, que mana leite e mel, não se encerrou, não deixou de existir com a morte de Moisés. Sabem por quê, meus irmãos? Porque as promessas de Deus não morrem. Nós deixamos de existir, nós partimos, mas as promessas de Deus, no que diz respeito ao seu povo, precisamente a promessa do céu e do novo céu e da nova terra, continua sendo propalada por meio da boca de muitos outros servos. As promessas de Deus não morrem. Nós morremos, nós nos frustramos, nós fraquejamos, mas as promessas de Deus relacionadas a nós continuam vivas. Mesmo ante aos nossos fracassos, as nossas frustrações, as nossas decepções, as dores que passam a envolver-nos, Deus continua mantendo, exatamente por ser Deus no que diz respeito à sua vontade imutável, as suas promessas para conosco. E nós precisamos entender isto, como Josué precisou entender. Porque muitas vezes, ante aos nossos fracassos, ante as nossas derrotas, ante as nossas perdas, ante as nossas desilusões, nós passamos a imaginar que Deus passará a não caminhar conosco, a não andar conosco. E vejam que Deus vai incentivar Josué, dizendo exatamente o contrário. Verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Sabem por quê? Porque as promessas de Deus relacionadas a seu povo não morrem. As promessas de Deus relacionadas a mim, relacionadas a você, no que diz respeito a uma realidade indiscutivelmente melhor do que essa que nós vivemos, são reais. São reais. O nosso irmão Maninho partiu ontem. O seu corpo foi sepultado hoje. Vocês sabem que nós somos constituídos de duas partes. Uma parte física, uma substância física, isto é, o corpo, e uma substância não física, isto é, uma alma. Isso significa que uma parte do nosso irmão, já saudoso, Manuel, está morta. Mas uma outra parte não está. Assim sendo, nós podemos dizer que o nosso irmão Manuel continua vivo. A promessa do céu
não morreu com a morte para o irmão Manuel, do irmão Manuel. Pelo contrário, ela se cumpriu com a morte do irmão Manuel para o irmão Manuel. A realidade do céu, das bem-aventuranças eternas, não morrem quando o corpo, uma das partes que constitui-nos, morre. Pelo contrário, ela chega. O meu intento aqui, nesta noite, não é propalar a vocês nada relacionado à autoajuda ou à teologia do coach, mas a palavra de Deus que diz: se apeguem não às coisas pertinentes a essa vida, mas às coisas que não pertencem a esse mundo, a essa vida. Portanto, as coisas pertinentes ao novo céu, à nova terra, ao céu. As coisas que não podem ser corrompidas. Irmãos, muitas vezes nós estamos mais atentos a promessas que estão relacionadas às coisas pertinentes a essa vida, a este mundo. Nós nos prendemos a tudo que está relacionado muitas vezes a essa vida, a este mundo, e nos esquecemos que a maior promessa é a promessa de uma vida eterna, imbuída de bem-aventuranças, chamada de céu, de novo céu e de nova terra. Canaã continuava de pé. A terra, ou a conquista da terra, continuava de pé. Moisés havia morrido, mas a promessa não havia morrido. Deus, então, como disse, seleciona Josué. E o intento do capítulo 1 do livro de Josué é fazer com que Josué se firmasse nesta promessa da conquista de Canaã, da terra que mana leite e mel. E Deus diz a Josué, em primeiro lugar, seja forte. As minhas promessas não morrem. A minha promessa do povo conquistar a terra, Canaã, não morreu com a morte de Moisés. Então, Josué, seja forte, resiliente. Eu disse há pouco, com base no verso 8 do capítulo 34 de Deuteronômio, que o povo estava em lágrimas, que o povo estava entristecido, que havia dor no arraial dos filhos de Israel, e Josué precisava, com base na promessa da conquista da terra, que continuava de pé, ser forte, resiliente, não titubear, não fraquejar. Muitos estavam, talvez, desesperançosos, mas Josué, o homem selecionado por Deus para ocupar o posto de Moisés, precisava, a partir de então, ser forte, resiliente, firme. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós fraquejamos ante as perdas, ante as frustrações, ante as derrotas que passam a envolver-nos na vida. Porque muitas vezes nós deixamos de confiar nas promessas de Deus, promessas estas que não morrem. Josué precisava ser forte, resiliente. Precisava estar sadio, são. O termo forte significa resiliência, ou indica resiliência. Também estar sadio psicologicamente e emocionalmente. Josué precisava, ante as circunstâncias de dor,
por causa da morte de Moisés, estar psicologicamente e emocionalmente são. Isso porque Deus havia chamado a Josué para dar continuidade ao projeto da conquista da terra prometida. Josué precisava ser resiliente, precisava estar emocionalmente e psicologicamente são. Às vezes nós precisamos nos manter sadios psicologicamente e emocionalmente ante as derrotas, ante as perdas. É preciso sermos resilientes e, por conseguinte, sermos psicologicamente ou nos mantermos psicologicamente e emocionalmente sadios. Em outras palavras, não permitimos que as circunstâncias de dor, de perdas frustrantes venham nos afetar psicologicamente e emocionalmente. Enquanto o povo estava em prantos, Deus está dizendo a Josué: você tem que ser resiliente, você precisa ser forte psicologicamente e emocionalmente. Moisés está morto. Você precisa assumir a responsabilidade de coordenar esse povo. Muitas vezes, quando alguma coisa acontece em nossa casa, que causa muita dor em nossa casa, nós somos afetados psicologicamente e emocionalmente, e as coisas desandam e desandam e desandam e desandam cada vez mais. As promessas de Deus não morrem. Portanto, precisamos, ante a quaisquer circunstâncias, sermos fortes, resilientes e nos mantermos psicologicamente e emocionalmente sadios. Muitas vezes nós deixamos de ser psicologicamente e emocionalmente fortes ante as circunstâncias negativas que surgem em nossa caminhada existencial, porque nós estamos mais encarcerados às promessas relacionadas ao físico, ao que pertence a essa vida, do que as promessas relacionadas à vida eterna. Nos desesperamos, nos angustiamos, adoecemos psicologicamente, adoecemos emocionalmente, porque nós só conseguimos enxergar o que tem a ver com esse mundo, com essa vida. Porque se nós fitarmos toda a nossa atenção, toda a nossa esperança, condicionando a nossa cabeça, as nossas emoções, no que nos aguarda no porvir, nada, meus irmãos, absolutamente nada será capaz de nos afetar. Iremos continuar firmes, resilientes, sadios, psicologicamente e emocionalmente, com a finalidade de ajudarmos os trôpegos, os fracos, os que são apanhados, os que não entenderam ainda que as promessas de Deus não morrem. Josué precisava ser forte. Isso significa que Josué precisava ser resiliente. Isso significa também que Josué precisava ser ou se manter sadio psicologicamente e emocionalmente, com o propósito de contornar a situação de tristeza e de dor que envolvia os filhos de Israel. O termo forte indica resiliência, indica saúde psicológica e emocional, mas também indica a capacidade em se mantendo resiliente, em se mantendo saudável psicologicamente e emocionalmente, de contornar a situação que estava envolvendo o povo de Israel, de tristeza, de desesperança. É como se Deus estivesse dizendo o seguinte: Josué, você, em se mantendo resiliente, em se mantendo saudável psicologicamente e emocionalmente, você terá a capacidade de introjetar, por meio da minha palavra, por meio do meu poder, a esperança perdida
no coração de cada membro do arraial de Israel. A responsabilidade está em suas mãos. Há choro, há lágrimas, há uma perspectiva derrotista. As pessoas estão sem um pingo de esperança por conta da morte de Moisés. Você precisa contornar essa situação. Você, a partir de então, Josué, há de ser o meu agente, o meu instrumento, a pessoa com quem eu vou estar, auxiliando, com a finalidade, com o escopo de fazer com que esse povo venha se reerguer, se reanimar. Porque a minha promessa com relação à conquista da terra não morreu com a morte de Moisés. Em primeiro lugar, Deus diz: ser forte, Josué. Em segundo lugar, Deus diz: ser corajoso, Josué. Vejam aí, verso 6, ser forte e corajoso. Você precisa ser forte, resiliente, estar emocionalmente e psicologicamente sadio. Você precisa contornar essa situação, sendo corajoso, Josué, audacioso, Josué. Não tema a responsabilidade que está diante de você, de ocupar o posto de Moisés. Você precisa ser audacioso, você precisa erguer a sua voz e dizer a este povo que está desanimado, que está entristecido, que está com lágrimas na alma, que a promessa da conquista da terra não morreu, porque eu continuo vivo, eu não morro. E se eu continuo vivo, a minha promessa continua viva, continua de pé. Irmãos, irmãs, não basta ser só resiliente, forte, saudável emocionalmente e psicologicamente. Para contornar situações de tristeza, de dor, de perdas, é preciso ter coragem. Me vem à mente um fato envolvendo um dos soldados do grande conquistador grego Alexandre o Grande. Isso porque, certa feita, um dos generais de Alexandre foi informado que um soldado, que chamava-se Alexandre, estava com medo de ir à guerra. Esse general, de imediato, foi até onde esse soldado, que se chamava Alexandre, estava. O pegou e o conduziu até Alexandre o Grande. E informou a Alexandre que o nome do soldado era o mesmo nome que Alexandre, de Alexandre. Alexandre, então, o Grande, vai em direção a esse soldado, pega-o pelo braço, o sacode, perguntando: qual é o seu nome? Qual é o seu nome? O soldado respondia: Alexandre, Alexandre, Alexandre. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Insistia Alexandre o Grande. O soldado respondia: Alexandre, Alexandre, Alexandre. E Alexandre o Grande disse: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque o Alexandre o Grande não tem medo. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos ou mudar de nome, ou de atitude. Ou seja, nós precisamos assumir, em outras palavras, quem nós somos. Nós externamos que confiamos em Deus, que acreditamos em Deus, que cremos nas promessas de Deus, mas vivemos como se não acreditássemos. Temos o nome de cristãos, mas muitas vezes nós não vivemos como cristãos. Ou mudamos de nome, ou mudamos de atitude. Precisamos ser corajosos. Está difícil. A dor, a tristeza, a perdas.
que não pode faltar ante a tudo isto é a confiança. A confiança na palavra de Deus, relacionada às promessas de Deus, porque as promessas de Deus não morrem. Você é um servo, você é uma serva de Deus, você precisa viver de cabeça erguida e de peito estufado. Às vezes nós vivemos entristecidos, cabisbaixos, porque nós superestimamos, volto a ressaltar, as coisas relacionadas a este mundo. Não damos importância às coisas que têm a ver com o céu, com a realidade que é totalmente incompatível com essa realidade. Josué precisava de coragem, precisava ser audacioso, ousado, audaz. O Jordão estava diante de Josué, estava diante do povo. Josué estava com muitos desafios, o desafio de contornar a situação, de liderar o povo, de atravessar o Jordão e de enfrentar os povos já residentes em Canaã. Precisava de coragem, os desafios estão aí. Viver não é fácil, é difícil, mas nós precisamos continuar firmes, sendo-nos corajosos, porque nós temos um nome que nós propalamos, que faz parte da nossa vida, Jesus Cristo, isto é, nosso Senhor, nosso Deus. As promessas de Deus não morrem. Josué precisava ser, em primeiro lugar, forte, em segundo lugar, corajoso, e em terceiro e último lugar, fiel à palavra de Deus. É o que destaca o verso 7. Então, somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que seu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus enquanto aqui vivermos. Nós não precisamos ser fiéis a teologias, como a teologia da prosperidade, como a teologia do coach. Não, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser fiéis à palavra de Deus. Não desviarmos da mesma nem para a direita, nem para a esquerda. Vivermos em linha reta. Pés firmes. Firmes na palavra de Deus. Onde as promessas de Deus pipocam. É da palavra. É da palavra de Deus que a confiança nas promessas de Deus, porque é na palavra de Deus que Deus comunica ao seu povo as suas promessas. Promessas não relacionadas, de acordo com o Novo Testamento, a este mundo, a esta ambiência física, mas ao novo céu e à nova terra, a vida eterna, as bem-aventuranças eternas. E aqui eu faço questão de enfatizar isto, porque muitas vezes, meus irmãos, nós achamos que essa realidade tem a ver com nossa vida aqui. Desejamos o céu aqui, as bem-aventuranças aqui, mas nos esquecemos que as promessas de Deus relacionadas a isto não têm a ver com a vida aqui. Aqui nós vamos padecer, aqui nós vamos passar por dificuldades, aqui nós vamos morrer, aqui nós vamos perder, mas as perdas, as derrotas, o sofrimento pertinentes a esta vida que vão nos envolver e já nos envolveu muitas vezes, não podem fazer com que eu e você, com que nós venhamos a fraquejar, porque promessas relacionadas à eternidade, que tem a ver comigo e com você. Um dia,
no tempo de Deus, hão de envolver-nos, de abraçar-nos, de embarcar-nos. O nosso irmão Manuel, que nos deixou fisicamente no sábado, ontem, continua vivo. Está bem melhor. A promessa das bem-aventuranças eternas chegou para esse irmão. Está com o Senhor. As promessas de Deus não morrem. A promessa de Deus de uma vida melhor chegou para o nosso irmão Manuel. Eu concluo esta mensagem dizendo a você, meu irmão e minha irmã, fique firme. Fique firme. Sendo o tempo todo alguém que está ciente de que o que importa é agradar a Deus e não aos homens. O que importa é servir a Deus e não aos homens. As promessas dos homens morrem. São fictícias, são utópicas, são fantasiosas. As promessas de Deus, não, porque elas não morrem. Se coloquem de pé.